Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Geralmente esse tipo de vídeo é um dos mais pedidos, né? Um dos mais vistos também quando a gente lança aqui, que é justamente o de resumo. Ajuda muito na preparação, né? Quando a gente está se preparando para a prova, a gente precisa revisar um assunto que seja em bloco, né? Que vá ali englobar alguns conteúdos que são semelhantes, parecidos. E esse daqui, né? A tela já está compartilhada, deixa eu acessar aqui o slide, é justamente sobre as classificações de fundos de investimento. Primeiro, o porquê, né? Por que que existe essa classificação? Eu sempre trago aqui que a preocupação maior dos reguladores, CVM, Receita Federal, a própria Anbima e o mercado como um todo é se preocupar, é estar atento às necessidades do seu João, da dona Maria, da dona Teresa, que está fazendo os investimentos ali e precisa entender minimamente sobre os produtos. E aí a classificação ela vai colocar a maioria, ou um grupo, ou uma quantidade de fundos de investimentos em uma cesta. Então, se eu quero um fundo que seja menos arriscado, eu não preciso procurar em todos os tipos de fundo, né? Ou fundo a fundo individualmente. Eu vou já num grande grupo, que é o fundo de investimento em renda fixa, por exemplo, e ali dentro já filtra muita coisa, e aí dentro dos fundos de investimento consigo analisar de uma forma mais fácil, mais rápida, justamente porque já tem essa divisão, essa separação já foi feita anteriormente, tá? Então aqui a gente vai falar das principais classificações, né? Não é só uma. Então a CVM classifica de uma forma, Receita Federal classifica de outra, a Anbima classifica de outra, mas todas elas seguem ali informações ou critérios, né? Vou ficar melhor, critérios semelhantes também, que não dá para ficar muito diferente. A gente vai entender cada um deles aqui, tá bom? A primeira, e que traz bastante impacto na vida dos investidores, é justamente segundo a Receita Federal. A Receita Federal ela faz a divisão desses fundos para conseguir cobrar receita, os impostos, né, os tributos, fazer receita, né, cobrar os tributos ali dos fundos de maneira mais linear, né? Então não se preocupando tanto em cobrar de um fundo de uma forma, de outro fundo de outra forma. Então ela classifica, como eu falei, traz todo mundo para um grupo ou alguns grupos e facilita o trabalho. A segunda classificação é segundo a CVM, de acordo ali com o patrimônio líquido do fundo, né? Então, os ativos que compõem aquele patrimônio líquido, dependendo da quantidade, vai jogar o fundo em uma determinada cesta. E a CVM também classifica de acordo com o prazo. Assim como a Receita Federal, né, geralmente é questão de prova, a própria CVM também classifica os fundos conforme o prazo dele e aí vai colocar, separá-los ali de acordo com o prazo ali dos ativos da sua carteira. E também tem a classificação Anbima. Para CPA 10, a classificação Anbima não cai tanto com tanta frequência, mas pode ser cobrado. E da CPA 20 para o próprio CEA também a gente já consegue ver ali um pouco mais de cobrança dessa classificação Anbima, tá? Basicamente são essas quatro classificações principais para fundos, né? E vai resolver tudo? Não vai resolver a dificuldade em fazer comparações entre ativos, né? Entre fundos de investimentos diferentes. Mas isso daqui já ajuda muito o investidor. É esse o grande objetivo e vai ajudar também a facilitar ali outras rotinas, tá? A primeira delas, né? Então já é segundo a Receita Federal e aí justamente como eu falei, deixa eu ajeitar aqui, justamente com a preocupação em facilitar também o próprio trabalho da fazenda, né? Então de arrecadação, de cobrança de tributos, de impostos, como em qual faixa, né, de regra ali que vai se enquadrar os fundos, e aí a própria Receita já separa por grandes grupos e já facilita o trabalho, né? Então os fundos, segundo a Receita Federal, eles vão ser classificados segundo o prazo médio da carteira de títulos dos fundos de investimento.
Aqui, basicamente, né, como a gente está num resumo aqui agrupado, eu tenho certeza que você já passou por esse conteúdo, já viu alguma questão relacionada a isso, e aí quando a gente vê as informações fica mais fácil, né? Então a gente tem dois tipos de fundo, o de curto prazo e o de longo prazo, e os números mágicos aqui, que geralmente é o que vai cair nas questões, né? Os 365 da vida, né? Então, se for um fundo que dentro da sua carteira tem um prazo médio ali igual ou inferior a 365, é curto prazo. Se for superior a isso, é longo prazo, tá? E aqui vai impactar principalmente para os investidores nas regras do Comicoto, certo? Então, se for um fundo de longo prazo, já sabemos, né? Se for de longo prazo, será 15% lá o Comicota, e se for de curto prazo, será 20%. A gente não, o objetivo do vídeo não é aprofundar tanto em tributação, mas como a gente está falando sobre, a gente já deixa aqui uma pincelada, né? Já passou um pouco por isso também. Já sabemos dessa informação. E a regra ela não vai se aplicar para os fundos classificados como de ações, né? Então, a gente vai classificar todos os fundos de acordo com o prazo médio da carteira, se for inferior ou igual a 365, curto prazo, se for maior do que isso, longo prazo. Pronto e acabou. Com exceção dos fundos de ações que são classificados diferentes, né? São cobrados tributo ali de uma forma diferenciada. Só para mostrar aqui bem rápido, nós temos aqui diretamente da fonte, né? Deixa eu achar aqui. Diretamente da fonte onde que isso é cobrado, né? Onde que isso é cobrado. Então a gente tem aqui uma instrução da própria Receita Federal, tá? Não, mais uma vez, não. A gente não vai aprofundar, não precisa saber número de lei, da lei ou da instrução normativas, não precisa se preocupar com isso. Só para mostrar aqui que lá no artigo 3, né, ela vai trazer aqui a classificação de alguns fundos e aí vai trazer justamente fundo de longo prazo. É aquele cuja carteira de títulos tenha prazo médio superior a 365 e de curto prazo que tem o prazo médio igual ou inferior a 365 dias. Então, bem tranquilo, diretamente da fonte aqui do site da Receita Federal, tá? Voltando para o slide, a próxima classificação é a classificação CVM de acordo com o patrimônio líquido. Essa daqui, sem sombra de dúvidas, é a mais famosa, né? Então, os fundos eles vão ser classificados ali de acordo com a composição do patrimônio líquido dele, devendo concentrar um percentual em sua principal classe de ativo. Aqui a gente vai ouvir falar muito de classe de ativos, né? E aí todo mundo também tem certeza que você já ouviu falar sobre, né? Então a gente tem quatro grandes classificações, que é renda fixa, ações, multimercado e cambial. E dentro ali da renda fixa a gente tem algumas outras subclassificações, vamos colocar assim, né? Subgrupos ali dentro de renda fixa com alguns percentuais, alguns números mágicos também. Então não é novidade para ninguém, né, que a classificação CVM mais famosa é de acordo com os ativos do patrimônio líquido. E lá em renda fixa a gente tem um número mágico de 80%, que é o que mais se repete, né? Então, pelo menos 80% do patrimônio líquido daquele fundo precisa estar concentrado em ativos de renda fixa. E aqui mais uma vez, qual que é o objetivo disso? É proteger o investidor, é facilitar a vida do investidor. Se fosse sem essa regra, vamos imaginar, eu fazendo um investimento em um fundo de renda fixa, sem ter regra, sem saber o quanto daquele fundo está efetivamente em renda fixa, seria muito mais difícil para o investidor. Então, se eu fizer uma aplicação em um fundo de renda fixa, eu já tenho a tranquilidade de saber que pelo menos 80% do patrimônio líquido dele vai estar em ativos de renda fixa, né? Então eu já vou ter essa tranquilidade. Se eu quero fazer investir em ações, em um fundo de ações, eu sei que pelo menos 67% desse patrimônio líquido vai estar em ações ou em ativos semelhantes, certo?
E aí o cambial também com os 80% e tá lá no meio, mas eu vou falar por último do multimercado, né? O multimercado que não tem uma concentração mínima. Então é aquele que aí sim, né? Eu fazendo investimento em um fundo multimercado, vou precisar me preocupar em analisar com mais calma para descobrir onde que o gestor está fazendo os investimentos do recurso daquele fundo, né? Se é mais em ações, se é mais em renda fixa, se é mais em cambial, ou se tem uma outra estratégia, ou se divide partes iguais. Então aqui tem uma flexibilidade maior. Porém, os outros ele é bem amarrado, né, um percentual mínimo. E lá no subgrupo, né, da renda fixa, a gente tem o renda fixa simples e o renda fixa referenciado, né, que aí precisa ter pelo menos 95, aqui o número mágico é 95% do patrimônio líquido de acordo com a sua informação, né? Se é um simples, então o que que significa esse simples? Que esses recursos estarão, pelo menos 95% deles estarão investidos em títulos do tesouro, né? Então são títulos bastante seguros, né? Ou semelhantes ou afins. Então eu quero um fundo de investimento bastante conservador. Pronto, vou no renda fixa simples, né? Eu sei que 95% dele estará bem aplicado em títulos seguros. E tem o referenciado também, que 95% dele estará aplicado onde, né? Onde aí em títulos que acompanhem esse índice de referência. Exemplo, pode ser Selic, pode ser IGPM, CDI, IPCA. Então eu quero um fundo que acompanhe IPCA. Posso ficar tranquilo que 95% dos ativos daquele fundo estarão vinculados ao IPCA. Então eu tenho essa tranquilidade, porque a própria classificação CVM já se preocupou com isso por mim, tá bom? E aí, aqui também questão de prova, né, geralmente cai perguntando a diferença da classificação CVM de acordo com o prazo, com a classificação da Receita Federal também, que lá é pelo prazo, como a gente viu, certo? E aqui a gente tem, aqui a gente tem outras duas informações importantes, né? Enquanto que lá na Receita Federal era 365, aqui a gente tem duas informações, que é o 60 e o 375. Como que eu vou saber essa diferença? É muita coisa para memorizar, é um conteúdo extenso, enorme. Como que eu vou me preocupar com essa pequena informação aqui para poder memorizar? O que me ajudou e o que eu uso até hoje, né? Quando eu falo em Receita Federal, eu estou falando, já vinculo logo a tributação, a imposto, a governo, a estado. E a Receita Federal muito vai se preocupar com o ano exercício ou com o exercício, né? O próprio exercício, que é o que traz de modo mais técnico lá nas instruções da Receita. E aí o ano ele vai fechar bonitinho lá o 365. Então a Receita ela vai se preocupar com isso. 365. A CVM não. A CVM ela já é mais específica do mercado. Então eu já vinculo aqui os dois outros números. Prazo médio de 60 dias e o prazo máximo de 375, né? Então preciso aprender ou decorar ou fixar pelo menos uma dessa informação. E aí também já trago uma dica que eu sempre trago para os meus alunos aqui no tete a tete, né? Na mentoria, no ao vivo, quando a gente discute ali algumas dúvidas. Não precisa aprender os dois, cara. Um tu precisa pelo menos conhecer. E o outro aprende o outro, né? Então aprende um. É 365 da Receita Federal. Pronto. Tudo que for diferente vai ser da Receita. Eu preciso, mais uma vez, não preciso aprender, fixar, aprofundar, mas eu preciso pelo menos ter a noção, né, de que pode cair lá os 60 dias de prazo médio e o 375 de prazo máximo. Esse daqui é da CVM, né? Então vamos, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui da CVM também, né? Eu acredito que tenha esse daqui, pronto. CVM aqui na tela.
Tá trazendo aqui os percentuais, aqui em cima, né, no artigo 51, lá é CVM 175, tá? Já trazendo aqui a nova instrução sobre fundos de investimento. Então, lá no artigo 51, ele vai trazer os outros ali embaixo, mas a gente vai focar só nesse daqui. Depois você pode ler com calma. Vou deixar aqui no comentário, na descrição do vídeo, onde que acessa toda essa legislação também, caso queira passar vista. Não precisa ler profundamente, mas é bom passar vista, conhecer, saber onde está. Lá no artigo 51 vai trazer o renda fixa, né? Então, 80% da carteira de ativos em ativos relacionados diretamente ou sintetizado via derivativos ao fator de risco, que dá nome ao tipo, né? E aí lá no artigo 52 vai trazer sobre o fundo de renda fixa, né? Curto prazo, que aí vai trazer lá também direitinho do que se trata, né? Títulos públicos federais ou privados pré-fixados ou indexados à taxa de juros ou títulos indexados a índices de preços com prazo máximo a decorrer de 375, né, 375 dias e o prazo médio da carteira de ativos inferior a 60 dias, né? Então, basicamente aquilo que está lá já no slide também para gente, certo? Aqui no slide, né? Então, essas duas informações são as informações chave. Aí a gente já aproveitou para ver também um pouco do slide anterior sobre os percentuais, né? E aí lá na instrução CVM 175, ela vai trazer um artigo por vez, trazendo aqui da renda fixa, das ações, multimercado, cambial, enfim, e aí diversos outros conteúdos lá também. E aí a gente chega lá, então, opa, deixa eu ver se a gente chega então na classificação segundo a própria Anbima, né? Aqui na Anbima a gente vai ter 3 níveis de classificação. É a mais específica e é a que se debruçou, vamos dizer assim, muito mais em classificar os fundos de forma muito mais detalhada, muito mais específica, tá? Então lá na primeira classe, para a turma principalmente de CPA 20 e CEA, aqui é a própria classificação CVM, muito tranquilo, né? Então vai trazer lá basicamente isso: renda fixa, ações, multimercado e cambial. Não precisa se preocupar em aprender outra classificação ou nem nada disso. Pronto, acabou. Lá no nível 2 vai trazer a gestão de risco daquele fundo. Então, se é um fundo indexado, se é um fundo de gestão ativa, passiva, enfim, vai trazer ali a gestão do risco daquele fundo. E lá no nível 3 vai trazer alguma estratégia aí sim, né, muito mais próximo ali à política de investimento. É um renda fixa simples, é um investimento no exterior, dívida externa, enfim, vai trazer uma estratégia de investimento muito mais detalhada. E aí também de onde, né? De onde que a gente tira, né? Tem aqui também a própria classificação da Anbima, tá? PDF aqui tá lá no próprio site da Anbima. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. E esse aqui é bem legal. Daqui tá trazendo, por exemplo, alguns exemplos, né? Mas enfim, né? Não vamos aprofundar. Vou trazer apenas esse recorte aqui. Depois, com o tempo, você pode ficar à vontade para ler com calma. Aqui é o nível 1, né? Já trazendo o nível 1, que é, como eu falei, a própria classificação CVM. O nível 2, que é o nível a gestão de risco, né, do fundo, desculpa. E aí pode ser ativo, específico, de alocação, estratégia, investimento no exterior. Todas as opções estão aqui. E o nível 3, aí a estratégia de investimento, se é em índice balanceado, macro, trade, long and short, enfim, todos os tipos, né? Preciso decorar tudo isso aqui? Não precisa, né? Lá nas questões de prova, geralmente vem muito mais no sentido entender os 3 níveis, né? Entender basicamente isso daqui.
né? Então o nível 1 é a classe de ativos igual a CVM, o nível 2 é a gestão de risco e o nível 3 a estratégia de investimento do fundo, tá? E aí, se tiver um tempinho aí para aprofundar um pouco mais, esse PDF é muito legal, né? Li ele aqui, eu quando fiz a prova tinha só o recorte ali, lembro muito bem desse recorte nível 1, 2 e 3 lá do que foi compartilhado aqui na tela, e ele já resolveu para mim, né? Mas todo conhecimento é bem-vindo e sugiro que seja lido. E aí trouxe duas questões aqui para gente finalizar bem o vídeo, né? Revisando como que isso pode ser cobrado em prova. E aí a primeira aqui muito fácil, né? Pausa o vídeo aqui para você responder, que eu já vou respondendo aqui, tá? Então, o fundo de investimento em ações, ele pode aplicar. Então, tá perguntando o que ele pode aplicar, né? E aqui já é um pega-ratão, né? É já um arapuca bem armada. No máximo 67% do seu patrimônio líquido em ações. Geralmente vem na letra A já para a gente ler rápido e entender como certa, mas não é, tá? Não é no máximo 67%. Se é um fundo de ações, de modo geral, ele pode aplicar até 100%, né, em ações. Esse é o correto. No máximo 67%. No máximo 80% também não. E no mínimo 80 também não. Aqui é renda fixa, né? Ou cambial. Poderia ser também, se estivesse perguntando do cambial, né? E aí, a gente precisa que esteja certa a letra D, né? No mínimo 67% em ações ou ativos semelhantes. Essa é a alternativa correta. Espero que você tenha acertado. E mais uma questãozinha também. Um fundo de investimento de curto prazo segundo a classificação CVM. Então é importante, né? Grifa lá na prova, tem como você grifar, não é esse grifo aqui, é aquele de marca-texto, né? Mas você pode grifar lá também. É a classificação CVM e não a classificação da Receita Federal, que poderia ser também de acordo com o prazo aqui, tá? Não é essa daqui, é a CVM. Então, concentra. Quando estiver respondendo questão, concentra e busca principalmente o que a questão está pedindo. Deve ter o prazo médio da carteira igual ou inferior a 365 dias. Será? E aí aquilo que eu já trouxe lá no início do vídeo, né? Não, 365 é a própria Receita, né? A Receita que vai se preocupar com esse número fechadinho do ano ali dos 365, tá? Deve possuir um prazo médio da carteira inferior a 60 dias e o prazo máximo de um ativo de 375 dias. Opa, talvez, né? Vamos deixar aqui, mas tem outra correta. Deve possuir o prazo médio da carteira inferior a 60 dias, ok, também, né? Tá certo. E o prazo máximo do ativo do ativo de 365. Aqui é Receita Federal. Depois que eu pegar isso, já consigo eliminar muito fácil, né? Então, eliminei a C e eliminei a A. Vamos ver se a D pode deixar dúvida ali para a gente decidir qual que a gente vai. Deve possuir o prazo médio da carteira inferior a 365. E aí, mais uma vez, né? Depois que eu peguei que isso daqui é Receita Federal, pronto, não erro mais. Então tá errado aqui. E aí a gente fica com letra B, segundo a classificação CVM, de acordo com o prazo, o fundo deve possuir um prazo médio da carteira inferior a 60 dias e o prazo máximo de um ativo de 375 dias, né, de maneira individual. E aí a gente já passa ali por praticamente todas as classificações, e aqui tem bastante questão, né? Você precisa aprender isso daqui, decorar em alguns casos, aqueles conteúdos que são mais chatinhos mesmo, não tem muito que absorver. Decora, fixa ali de alguma forma, cria alguma regrinha mental e vai para a prova preparado, sem medo de errar. Você vai
aqui garantir pelo menos umas 4 questões, ou até mais, né? Ou até mais. Pelo menos umas 4 questões, porque vai passar por tributação, por comicota, enfim, acaba misturando tudo. Mas é isso. Se você chegou até aqui no vídeo, né? Se você passou aqui 25 minutos escutando a minha belíssima voz, não deixe de deixar o like aqui pra gente. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando também. Se não for inscrito no canal, se inscreve, que isso nos ajuda a gente a alcançar outras pessoas também. E por hoje, por hora, né? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.